Terapia cognitivo-comportamental surgiu na década dos anos 60 e um dos grandes precursores estudiosos dessa área que ajudou a difundir e construir a terapia cognitivo-comportamental foi Aaron Beck. Obviamente existiram outros estudiosos que auxiliaram nesse processo de construção, mas com certeza ele foi um dos caras mais fodas que auxiliaram nisso. Existia um sentimento muito comum entre os psicanalistas e os behavioristas comportamentais, a terapia comportamental radical, que era em relação à eficiência dessas terapias dentro da depressão clínica. Isso aconteceu em 1950, 10 anos antes da construção da terapia cognitivo-comportamental. Na década de 50, ciências como a neurologia, a psicologia e a inteligência artificial estavam em muito alta, que eram relacionados à cognição humana. Então o modelo psicanalítico estava tendo várias crises e a terapia comportamental começou a surgir com grande força. Então nessa época muitos clínicos e psicólogos defendiam a abordagem cognitiva para auxiliar nos distúrbios emocionais. Basicamente pelo lado psicanalítico existia uma dificuldade de conseguir mensurar como as pessoas melhoravam da depressão clínica. Por exemplo, na associação livre, como que a pessoa resolvia seus processos internos e complexos, porque na associação livre, cada um podia ter uma interpretação diferente em relação a como ela postava, como ela falava, como ela liberava as angústias dela. E por outro lado, no behaviorismo radical, existia um elo perdido entre o estímulo e a resposta, onde foi encontrado o cognitivo, das distorções cognitivas, da percepção e tudo mais. Então, nos anos 60 e 70, houve um grande afastamento dos teóricos da área da psicanálise e do behaviorismo radical. Em 1962, Albert Ellis desenvolveu uma teoria chamada Rational Emotive Therapy, terapia emocional racional, que envolve a cognição. Albert Ellis era da psicanálise, mas ele começou a transitar um pouco mais para cognitivo comportamental, percebendo que existiam grandes funções, grandes técnicas que poderiam auxiliar na depressão clínica. Diferente, por exemplo, da psicanálise, que a pessoa só tinha consciência das suas angústias, ele acreditava que isso não era o bastante para poder auxiliar ela a sair dessas dores. Então ele criou uma terapia baseada em identificar essas crenças irracionais que não fazem muito sentido e tentar mudar elas. Por isso que a cognitivo-comportamental ela é tão sistemática, bem elaborada, com começo, meio e fim. Eu quero deixar claro que não é nenhuma crítica aos psicanalistas ou behavioristas radicais, é só uma maneira de a gente estudar a construção de como foi essas terapias e como que se construiu a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E como eu falei no começo do vídeo, Aaron Beck ajudou muito, auxiliou muito, e uma das grandes obras dele, que eu acredito, foi com a escala da depressão e a escala da ansiedade. Com isso ele conseguiu sistematizar muitas coisas para poder criar ferramentas para as pessoas atenderem e desenvolverem o auxílio na depressão clínica. Logo no começo dos estudos de Aaron Beck, ele deu ênfase para a psicanálise, ele começou a estudar e fazer pesquisas baseado na psicanálise. Aaron Beck desenvolveu observações e experimentos utilizando o modelo psicanalítico da depressão, como por exemplo a agressão retroflexa ou o masoquismo. Ele teve muita dificuldade de conseguir mensurar o avanço das pessoas, então começou a buscar novas maneiras de interagir com esses pacientes, por meio dos estudos do sono e da manipulação do humor, e o desempenho que isso tinha com as pessoas depressivas. Com isso, e aos poucos, ia surgindo a nova terapia cognitivo-comportamental. Aaron entendia que a negatividade não era um sintoma, e sim uma maneira de instalar e manter a depressão. Ele entendia que na depressão existia um transtorno de pensamento e não de emoção. Então ele propôs a vulnerabilidade cognitiva como a pedra fundamental e as ações dos esquemas cognitivos. E ele entendia que nessa escala de depressão a pessoa tinha dificuldade em 3 áreas. Essas dificuldades eram sobre ela mesma, sobre o mundo à sua volta e sobre o futuro. Com isso ele começou a desenvolver estratégias para a pessoa perceber quais crenças limitavam a sua vida e como essa pessoa poderia mudar tais comportamentos e crenças, e aos poucos esse processo se mostrava muito bem estruturado. Hoje em dia a terapia cognitivo-comportamental é uma das mais eficazes, comprovadas cientificamente para auxiliar as pessoas com depressão e com ansiedade. Não significa que as outras terapias não auxiliem também, depende muito do que o paciente vai sentir para melhorar a vida dele também. Esse foi só um achado, assim, um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental. Se vocês gostaram, comenta aí pra falar, eu vou falar um pouco mais, quero falar a diferença entre terapia cognitivo-comportamental e a terapia comportamental, alguns elementos mais específicos, mais profundos. Então comenta se vocês gostaram, lembra de curtir, compartilhar, mandar pros amigos. Esse daqui é o canal Psiconamente, canal que toda quinta-feira está postando vídeos novos sobre psicologia, sobre o mundo da psicologia. E é isso aí, até semana que vem. Muito obrigado, um beijinho pra vocês. Mua, mua.
e os behavioristas, né, a terapia comportamental radical. O modelo psicanalítico estava em crise. Puta que pariu. Vou ficar sem. Vou ficar sem essa merda. Isso. Tá. Foda-se. Aaron Beck nos... Raron Frax! Eu nem sei se eu tô falando certo. Aaron Beck